Boa noite, Natal, boa noite, Brasil. Shalom a todos, que o nosso Eterno de Israel esteja abençoando, esteja guiando os seus caminhos. Prazer, alegria grande estar com você, entrar na sua casa nesta noite de terça-feira. De segunda a sexta nós temos um encontro. De segunda a sexta, sempre às 20h30, com este programa, graças ao Eterno, graças a você, líder de audiência. Só tenho que agradecer, eu falo isso todos os dias. Nós precisamos ter gratidão. Gratidão. Gratidão ao universo. Gratidão ao Eterno. Por estarmos aqui vivos, vivendo com entusiasmo, com alegria, vivendo intensamente. Viva a sua vida intensamente. Não exista. Batalha, eu já tenho 60, 70 anos, 80. Viva na plenitude. Viva com entusiasmo, com alegria. Se amanhã você voltar, você morrer, você voltar, ótimo. Se você não voltar, você viveu sua vida com plenitude, com alegria, com amor, com esperança, com entusiasmo. Movimente-se. Foi o que eu falei ontem. Movimente-se. Porque o universo está em movimento. E se você está parado, você está contra o universo. Movimente-se. Seja feliz hoje, porque só existe o aqui e agora. O passado já passou, o futuro não existe. Vou provar você agora. Você já escovou os dentes amanhã? Não, só hoje. Não existe futuro. Se você está esperando tempos melhores para você estar feliz, ser feliz, querida ou querido, você está perdendo tempo, você está deixando de viver o aqui e agora. Então viva na plenitude o aqui e agora. Só existe o aqui e agora. Viva o momento. Quando eu saio com minha esposa, eu vivo o momento. Quando eu estou na casa de alguém, celular já era. Eu não levo nem o celular, fica em casa. Hoje as pessoas vão para uma festa, vão para um aniversário, vão para um restaurante, vão para uma igreja e ficam utilizando o celular. Não vive o momento. As pessoas estão lá, mas pensando em outra situação. Então viva o aqui agora, na sua plenitude, com entusiasmo, com alegria, tendo fé no Eterno, que eu garanto que sua vida vai ser outra. Tem gente que existe. Conheço pessoas que existem, conheço pessoas que deixam de almoçar em restaurante, jantar em restaurante, viajar para economizar dinheiro. Mas para gastar quando esse dinheiro? Se nós fôssemos eternos, aí tudo bem, vou passar 100 anos, 200 anos guardando, depois eu vou viajar, vou usufruir da minha vida. Mas eu conheço pessoas que deixam de morar bem, deixam de viver bem, deixam de comer bem para economizar. Sabe quem vai lucrar com esse dinheiro? Seus filhos. Tem gente que deixa de comer do bom e do melhor tendo. Se você não tem, tudo bem. Mas não vive guardando, trocando de carro todo ano. Não vive o aqui e agora. E amanhã quem vai usufruir são seus filhos, seus netos, da sua fortuna, do dinheiro que você guardou. Então viva a sua vida com plenitude, intensamente. Hoje é terça-feira, você sabe que terça-feira é dia do quadro da participação, já há 4 anos vai fazer, do nosso Thomas Andes, suíço, naturopata. E hoje nós vamos, ele vai falar sobre um assunto muito bacana. Por que adoecemos? Por que adoecemos? Quais os alimentos, quais os produtos alimentícios que fazem a gente adoecer, você adoecer, eu adoecer? E quais os alimentos que são benéficos à saúde? Foi feito, eu vi uma pesquisa recentemente, falei até para você semana passada, vou ser bem célere antes de irmos para o nosso intervalo. Foi feita uma pesquisa em Nova York, pegaram 20 restaurantes em Nova York e pegaram a carne daqueles restaurantes em Nova York e fizeram um teste com carbono e foi mostrado que um dia aquela carne foi milho. Você é o que a sua comida comeu. Um dia aquela carne foi milho. Olha só. Então, se o terreno está contaminado, a vaca ou o boi
vai se contaminar e vai passar para você essa contaminação. Mas já quem vai falar sobre isso é o nosso Tom Maisani, tá bom? Mandar um abraço para o doutor Geraldo e a doutora Aurineide, telespectadores, juristas top, ligados aqui no Melhor da Noite, de coração. Eu agradeço a sua audiência de vocês, tá bom? Sem delongas, eu vou correndo um pequeno intervalo. Na sequência, o nosso querido naturopata Tom Maisani vai falar tudo sobre por que adoecemos e quais os alimentos que podemos ingerir e que vai fazer uma diferença no nosso organismo. 2 minutos, não sai daí. Marisol, amor e alegria em uma Dora gelada. Uma marca que foi construída com muito suor. É com Dora que eu vou, assim é muito melhor. É com Dora que eu vou, mais sabor, mais frescor. É com Dora que eu vou. Estamos de volta com o Melhor da Noite. Já está aqui comigo o nosso Tom Maisani. Tom Maisani, lembrando, terminou esse bate-papo, você entra lá no canal do Thomas no YouTube e você pode assistir novamente este bate-papo e também mandar para amigos, pessoas da família, para eles se conscientizarem da boa saúde e da boa alimentação. Tom Maisani, boa noite. Mais uma vez, bem-vindo e vamos falar sobre o tema Por que adoecemos. O microfone. Pois é, Gleison. Isso é uma pergunta muito básica, né? Pertinente. Por que a gente adoece? Tem várias causas. Pode ser um acidente, né? Ou pode ser um problema mental, até que deixa a gente paralisado e doente. Ou que até pode criar uma doença grave, autoimune. Tem várias possibilidades, mas o que mais adoece a população é aquilo que a população não toma conta, não faz isso conscientemente. E se você vê, se você coloca gasolina batizada, gasolina adulterada, né, para falar corretamente, num carro, o motor vai bater com o tempo. Ele não vai aguentar. Se de vez em quando você coloca gasolina adulterada no tanque sem você saber, tudo bem, né? Ele vai levando, mas se você coloca isso direto no seu carro, você vai, mais cedo ou mais tarde, quebrar o motor. Sim. Então, e assim que funciona também a alimentação. A alimentação ela é fundamental para o nosso corpo. É o combustível do nosso corpo. É isso que deixa nosso corpo vivo e com energia. E aí temos vários alimentos que podem fazer mal, principalmente quando se faz o uso contínuo. A causa desses alimentos criam as doenças mais graves que a gente conhece, são doenças cardiovasculares, quer dizer que afetam a parte cardíaca, né? A inflamação do sistema cardíaco, a da obstrução das artérias. E a outra parte é a diabetes, que se instala por causa do excesso de açúcares. Açúcares que muitas das vezes são escondidos, né? Como, por exemplo, as pessoas que tomavam, incluindo eu no passado, de vez em quando eu tomei uma cerveja comum aqui no Brasil, sem saber que essa cerveja foi feita com milho, à base de milho. E o milho é, digamos, o pior vilão para o índice glicêmico. É o que aumenta mais a glicemia no seu corpo, é o milho. As pessoas pensam, não, milhozinho,
Igual as festas juninas, né? Que a gente come milho em excesso até aqui no Nordeste, infelizmente não faz bem. Para as pessoas que têm tendência para diabetes ou pré-diabetes, deveria fazer dieta disso. Aproveitando que o senhor falou em cerveja, qual seria a cerveja que ofenderia menos o organismo? Se é que existe. Existem cervejas, existe até um ranking de cervejas mais saudáveis, entre aspas, porque o álcool em si não é legal, principalmente quando se junta com açúcar, isso cria um problema para o corpo. Mas são cervejas feitas com malte, puro malte, né? E cervejas mais naturais possíveis, com menos conservantes possíveis. Sim. Porque o conservante é um outro vilão. Então você até pode ter uma cerveja puro malte, né? Uma cerveja considerada boa, mas ela está com muitos conservantes, aí já torna ela não legal. Existe um ranking dessas cervejas, eu já vi vários, né? Só que isso muda. Eu sei que uma das cervejas mais vendidas do mundo agora recentemente foi modificada. Então isso já mudou toda a história. Então, tem que ter cautela, tem que pesquisar, né? Quem gosta de cerveja é bom dar uma pesquisada. Aí temos um terceiro vertente, um terceiro ponto grave que deixa as pessoas doentes, é o corpo inflamado. Mas como inflamado? Não é igual um que você bate o cotovelo e você dá uma inflamação, um dente inflamado. Não, a inflamação em geral do corpo. Essa inflamação vem de agressores dentro do corpo que estão agindo, que o corpo tenta se debater para soltar, para se livrar deles, e não consegue. E esses agressores vêm das toxinas, é daquilo que a gente come, da mistura que a gente come, é principalmente dos carboidratos, do açúcar, que depois deixam o nosso intestino sem funcionar corretamente. É quando esse bolo fecal não sai como deveria sair todos os dias, bonitinho, essas toxinas estão dentro do sistema, estão sendo reabsorvidas pela parede intestinal, atinge a corrente sanguínea e voltam a circular. Então, nós precisamos desinflamar o corpo com alimentos de verdade. O ponto é isso, alimentos de verdade. Aquilo que Papai do Céu nos deu na natureza para sobreviver nessa realidade. Então, vamos começar a falar um pouco sobre os agressores. Eu tenho uma lista grande, eu nem, para não esquecer todos, eu preciso dar uma olhada assim de vez em quando, para não perder o foco, né? Sim. Mas um dos alimentos, para mim, digamos, os piores é o refrigerante. O pior dos piores é o refrigerante light. Primeiro, o refrigerante, tenta beber o refrigerante sem gás. É horrível, não é verdade? Por mais que esteja gelado, é horrível. Você pode gelar ele, mas tira o gás. Não dá para beber. É horrível, porque é tão doce, além disso, perde o gosto, o gás que faz a diferença. E o gás baixa mais ainda o pH do líquido. Toma uma água com gás, tá com pH lá embaixo. pH é o potencial hidrogenioso. Exatamente. Então tá ácido. Uma água com gás é mais ácido que uma água natural. Então, um refrigerante que já é ácido por causa do açúcar que tem, da composição de ácidos dentro, fica mais ácido ainda por causa do gás. E o refrigerante light, o ruim dele é que ele tem o açúcar, aquele que menos modifica o sabor, é o aspartame. Esse é um verdadeiro, uma neurotoxina. Esse é um horror para o corpo, porque deixa as pessoas realmente doentes. Eu lembro de uma história de uma tropa no Iraque que bebeu uma Pepsi Diet que estava em latas, guardado num container que estava no sol no Iraque. Todo esse
toda essa tropa ficou internado e nunca voltou a ter saúde. Eles beberam essas latinhas e isso se transformou em metil, né? Metil. E beberam isso, ficaram todos doentes. O Thomas, eu vi um estudo recente de que o refrigerante, independente de ser cola ou não, o Guaraná, é um dos alimentos mais cancerígenos do planeta. Isso. Se você pega o refrigerante normal, para você neutralizar um copo de refrigerante, daquele que mais se bebe, eu não vou falar o nome, você tem que tomar 28 copos de água pura para neutralizar. Olha, se você bebe de vez em quando um desse, não vai fazer mal. Agora, tem gente que bebe todo dia litros. E aí não se pergunte se depois a sua saúde não vai andar bem. Porque o excesso de açúcar é tremendo. Então, depois nós temos o segundo ponto. Um dos alimentos mais ruins é a margarine. A margarine, Ave Maria, você pode dar para qualquer animal a margarine para comer, nenhum vai comer. Nem barata chega perto. Não, nem a barata chega perto. A margarine é nada mais do que gordura hidrogenizada e se você adiciona um componente, você vira plástico, né? Sim. Então, margarine jamais, nunca vai poder substituir a manteiga. Então, melhor usa manteiga, apesar de ser proveniente do leite de vaca, mas a margarine é um horror. Deixa, nunca toma, não sugiro a tomar, porque é gordura trans, o corpo não sabe lidar. Ô Thomas, eu vou fazer uma pergunta, porque todos perguntam para mim, e você como uma pessoa que, naturopata, que realmente estuda essa área, e as pessoas, muita gente acha que a gordura trans é benéfica. As pessoas vão ao supermercado e acham que o que é trans é benéfico. E é completamente diferente, não é isso? Assim, não. Tudo que é transformado, seja gordura trans, seja transgênico, foi transformado. Quer dizer, ele não é mais como inicialmente o Criador nos deixou. Ele foi transformado, adaptado. E quando tem uma intervenção humana no alimento, normalmente está errado. Então, o corpo não sabe processar, ele não conhece o alimento, ele cria o quê? Reservas. Ele coloca de lado. Se ele não conseguir eliminar, ele vai criar reservas. Ele coloca nos armazéns. E essas toxinas vão acumulando dentro do São organismo. as toxinas, são gorduras, as pessoas engordam, né? Inflamam depois, porque o corpo sabe que tem um corpo estranho, fica se debatendo contra isso. Aí adoece com mais facilidade. O senhor falou sobre a margarina. Pode-se substituir a margarina pela manteiga? Pode-se. Deve. Deve. Ou melhor ainda, se você consegue, você pega um óleo de coco, que é um excelente alimento, o melhor óleo do planeta, e deixa ele na geladeira, ele vai virar durinho, igual uma manteiga. Que bacana. Pode usar para substituir, sim. Depois temos, a gente já falou do milho e da soja. Né? Milho e soja, se fosse um milho orgânico, original, ainda aquele milho de 8 carreiras, o milho roxo, como tinha no passado, é uma coisa. Né? Se fosse uma soja que não é transgênica, é uma coisa. Agora, infelizmente, milho e soja transgênico é um veneno. Em 2009 foi feito um estudo na Universidade de Caen e se percebeu que os ratos que comeram esse milho adoeceram todos. Os fêmeas criaram câncer de mama e os machos problemas hepáticos e renais. Então, tá aí. Hoje a gente vê quais são as doenças mais frequentes nas pessoas, né? As mulheres, muito câncer de mama, e os homens têm muitos problemas de fígado. Inclusive eu falei no início do programa, estou falando exclusivo aqui para o seu telespectador do canal, que foi feito uma pesquisa em Nova York com 20 restaurantes
E naquela carne fizeram uma pesquisa com carbono e um dia aquela carne foi milho. Pois é. Um dia aquela carne foi milho. Pois é, aí você vê que esses alimentos contaminam todo o animal. As galinhas que comem milho transgênico. Aí você entra no reino animal. A gente já falou sobre a Zeopet, lembra? O que adoece mais os pets é a ração cheia de transgênicos. Porque lá tem milho ou soja dentro, né? Que dá proteína, né? Dá volume. E os animais comem isso e depois ficam doentes. E aí você tem um resultado. Bom, continuando na lista negra, temos os embutidos e salsichas, por causa do alto teor de sal, né? De nitrato. E isso é ruim demais para o corpo, porque faz retenção de líquidos, né? Cria pressão alta. É um verdadeiro estresse para o corpo. Primeiro, para digerir essa carne, o corpo já precisa fazer um artefato, um artifício, porque cria ácido primeiro para poder metabolizar, para depois, né, eliminar. Mas o sal, além disso, é ruim demais. Então, salsicha, hot dog, né, tudo isso que tem linguiça, que tem essa carne processada, evita. Eu volto a dizer, de vez em quando, como se fala aqui no jargão, né? Um cebosão não vai matar Cebosão ninguém. na esquina. Isso. Mas, olha, é só uma vez lá, porque seu corpo ele vai tomar conta. Ele é uma máquina incrível, né? Ele toma conta. Mas, todos os dias, ou cada segundo dia, não faça, porque mais tarde ou mais cedo você Agora vai pagar o preço. o sal que o senhor se refere é o cloreto de sódio. Cloreto de sódio, justo, o sal refinado. O sal Tudo refinado. que é Esse refinado. branquinho que tem nos bares, nos restaurantes. Isso. Se fosse ainda um sal que não é utilizado, obviamente, um sal original que não foi refinado, que está cheio de iodo orgânico, que tem todos os minerais Sim, dentro, sim. né? Que não tem uma química para tirar a umidade Como dele. sal rosa, sal integral. Isso, um sal do Mossoró aqui De da Mossoró. Salina, né? Direto, um flor de sal melhor ainda, Sim. que foi cego pelo sol. Aí é outra história, mas ninguém vai pagar aí um sal desse para fazer um industrializado. Esse cloreto de sódio, ele está embutido em vários alimentos. Infelizmente, você tem um pãozinho, aí a gente já fala do glúten, que inflama o corpo. Para deixar o pão comestível, eles têm que colocar sal, né? Porque senão ele fica doce. Ninguém come, já comeu um pão onde o padeiro esqueceu de colocar o sal? É um horror, não come, né? Não presta, não é bom. Então eles colocam qual tipo de sal? Esse sal, o mais barato, né? Aquilo que está à disposição. Então, aí vamos pular para o glúten. O glúten é um dos maiores inflamadores, porque cola as velocidades no intestino, o intestino não funciona bem, os alimentos ficam mais tempo no trato intestinal, aí começa a inflamar. E além disso, cria com o tempo, uma certa impermeabilidade. Uma permeabilidade, quer dizer, uma peneira, porque essas toxinas, junto com parasitas, conseguem fazer perfurações minúsculas e as toxinas vão afetando a corrente Eu conheço sanguínea. pessoas que tinham enxaqueca crônica, tirou o glúten, cancelou a enxaqueca. Isso. O glúten que nós temos aqui vem do trigo daqui, infelizmente. É ruim. Porque se você vai para a Europa, o trigo tem menos glúten. A espécie de trigo já é diferente. O trigo daqui é transgênico. Eu me pergunto por que ainda o T transgênico, que alguns querem tirar dos rótulos, ainda não aparece em todos os alimentos com trigo. Porque trigo é transgênico. Então, a partir do momento que você tem o transgênico, você tem o agrotóxico para manter esse trigo, esse milho, essa soja viva, porque senão ela não consegue sobreviver, e o agrotóxico que faz mal. E aí nós temos o Roundup, né, que é
esqueci agora o nome dele, né? O Roundup é o tipo do agrotóxico que tira todo o magnésio do seu corpo, elimina o magnésio, o grande vilão do magnésio. Quando a gente tem falta de magnésio, aí complica a história do nosso corpo. Falta de oxigenação das células, o magnésio em pH alto, começa a acidificação, a calcificação, porque quando você tem um desequilíbrio entre magnésio e cálcio, você calcifica. Porque seu pH vai lá embaixo, você fica no campo ácido. E quanto maior o corpo ácido, mais o nosso telespectador pode adquirir até um câncer. Isso. Porque o câncer gosta do corpo ácido. Sim, isso. A base do câncer é corpo ácido sem oxigênio. Eu queria dizer, era glifosato. O glifosato, que é o Roundup, é a marca. Né? Thomas, eu não poderia deixar de perguntar, temos ainda 3 minutos, mas a zeólita alcaliniza o corpo? Sim. Sim, a zeólita tem um pH alto, ela tira as toxinas, né? Ela aumenta a absorção do magnésio, ela faz o tratamento básico contra tudo isso. Sim. Contra tudo isso que a gente está falando. Por isso ela é tão importante. Obrigado de dizer, você faz publicidade para esse mineral fantástico, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Tem algumas coisas ainda naquela lista triste. São, por exemplo, donuts, é tudo que é fritado, né? Frito em óleo, porque esses óleos que se usam, os óleos mais comuns, são justamente os óleos que não prestam. Aí você tem principalmente o mais barato, é o quê? Óleo de soja. O óleo de soja é feito de quê? Você acha que é soja orgânica? Não, é soja transgênica. Aí você tem o óleo de soja, onde se faz a batata frita, onde você faz os salgadinhos. Então, tudo isso, tudo que é frito, é complicado. Primeiro, por causa da gordura, que não presta, gordura saturada, gordura vegetal. Depois, por causa do sal que se coloca, falamos de novo, né? E o nutriente, normalmente, ele é o carboidrato. O carboidrato faz o quê? O açúcar, sobe, o índice glicêmico sobe. Então, você tem a batata, você tem o salgado, você tem nuggets, tudo isso, olha. Tudo é não legal. De volta a dizer, uma vez na sexta-feira, uma batatinha, ninguém mata. Sim. Né? Mas, todo dia, olha... Aí você pode ver aquele povo lá do país do norte, ali, do grande país lá, como eles são, como estão sofrendo a maioria, né? Todos obesos. É o país do donut. Bom, essa aí é mais ou menos a lista dos vilões. A lista negra. Lista negra. Agora a gente vai falar um pouco sobre aquilo que é bom. O alimento de verdade. E aí nós temos vários. Claro, são os vegetais. Aquilo que foi intocado de preferência, esses vegetais orgânicos, de preferência, esses vegetais, que o agricultor tem cuidado. Todos os tipos de vegetais. Isso. Eu preciso só interromper o senhor, porque o nosso tempo já se esgotou. Já Meu Deus! 3 minutos passaram voando. Mas eu dou a sugestão que próxima semana a gente possa falar sobre os alimentos benéficos. Perfeito, perfeito. Eu acho também. Fica legal. Próxima semana, terça-feira, não perca. Falamos do mal. Agora, próxima semana, vamos falar do bem. Aí a gente já fecha hoje falando do bem. Perfeito. Né? Isso é importante. Deixa as pessoas esperançosas. Mas olha, não é difícil ficar saudável. Não é difícil. Só precisa um pouco de disciplina, um pouco de cuidado, bons pensamentos, né? Tomando muita água boa. Perfeito. É a vida que segue. Zeólita, não esqueça da zeólita, que você encontra aqui em Natal, na Empório Natal, na rua da Igreja Universal, no Reino de Deus, HC Plaza. Empório da Pipa, em Pipa, e na Asmarana, ali na Deodoro, em frente ao Hospital Infantil Varela Santiago. Thomas, até terça-feira, querendo Deus. Que você tenha uma noite terça-feira de paz, de prosperidade. Shalom a todos e até amanhã.